Hoje nós vamos para mais uma aula sobre políticas públicas para o CNU 2025. Hoje vai ser a nossa última aula, né, que nós vamos abordar aqui os conteúdos, tá? De políticas públicas do CNU. Como eu já tinha falado, essa é uma disciplina com um conteúdo um pouco menor, né, do que as outras, então é bem tranquilo também da gente estar estudando. Nós já vimos aqui a introdução, né, o que é a política pública, seus objetivos, já vimos os tipos, já estudamos o ciclo e agora nós vamos estudar a institucionalização das políticas públicas e o federalismo, tá bom? Detalhe importante, né, como eu sempre digo a vocês, aqui nós só vamos fazer um resumo, tá, do conteúdo, não dá para abordar muita coisa, e vamos para as questões para a gente poder treinar. Se você quiser um curso mais completo, um curso muito legal, um curso com uma boa apostila, tá, um material bem fundamentado, bem escrito, bastante explicativo, você tem lá também aulas em vídeo, tá, gravado dos principais temas. Você tem também caderno de questões, questões comentadas, você tem resumo para ajudar na sua revisão, tá? Então tá bem legal. Vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá no Hotmart e faz sua compra, tá bom? Mas vamos lá. Aqui, vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é a questão da institucionalização das políticas públicas. Gente, um problema, né, que acontece no Brasil, e ele é meio que resultado do nosso processo democrático, né? Todo país que tem democracia, isso vai acontecer. É um dos pontos ruins assim da democracia, mas em que pese a democracia tenha seus defeitos, né, como todo modelo tem, ele é, dentro do que a gente conhece até hoje, o melhor, tá bom? Então não estou aqui criticando a democracia, mas aqui é uma disciplina que a gente precisa trazer os pontos de crítica, tá? Um dos problemas, né, que é causado pela democracia é a questão da alternância de governos. Você tem um determinado governo que tem uma agenda, esse governo ele começa a implementar aquela agenda, muitas vezes o mandato no Brasil, né, o mandato só é de 4 anos, tanto para o prefeito, quanto para o governador, quanto para o presidente da república. E esse mandato de 4 anos é um tempo relativamente curto para você poder implementar políticas que vão impactar o país. Então, o que acaba acontecendo, né, historicamente no Brasil, é que um governante ele chega com a sua agenda, implementa o seu programa para o país, e daí ele começa a fazer as suas políticas e, de repente, chega o processo eleitoral e ele perde a eleição. Vem outro governante que vai trazer outro programa e vai iniciar aquelas políticas do zero. Muitas vezes vai descontinuar a política anterior para implementar as suas próprias políticas. O que acaba acontecendo é que essas políticas que são de temas que são mais complexos, como por exemplo saúde, educação, segurança pública, que requer um desenvolvimento de longo prazo, né, principalmente também a questão dos direitos humanos, né, como veio cobrado no edital, essas políticas elas vão precisar de muito mais do que 4 anos para ter o impacto, né, para ter o resultado que seja adequado. Então, uma das formas, né, da gente tentar minimizar esse problema é por meio da institucionalização de uma política pública. O que é institucionalizar? É você transformar uma política que antes até então era a política do governo, passar a ser uma política de Estado. O que é que isso significa? Independentemente do governante, ainda que saia esse entre outros, saia outro entre outro, aquela política ali ela tem que continuar a ser executada. Então, esse aí é o processo de institucionalização, tá bom? E no edital do CNU 2024, veio aí a questão da institucionalização das políticas de direitos humanos. Vamos lá. Então, como eu já falei para vocês, né, a institucionalização ela vai assegurar que as políticas voltadas aos direitos humanos sejam permanentes, independentemente do governo. Ou seja, sai governo, entra governo e aquela política continua sendo implementada. Transformar políticas de governo em políticas de Estado, né, como eu falei, a questão da continuidade, e baseia-se em marcos legais, tratados, participação social. E aqui um exemplo bem legal é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele trouxe direitos, prerrogativas, né, para a questão da criança e do adolescente, e independentemente do governo que entre, do governo que saia, essa política, né, essas diretrizes, elas permanecem aí porque é uma legislação, ok? Tranquilo, acredito que ficou claro, né, o que é institucionalizar. E aí a gente vai ver agora quais são os mecanismos, né, que são utilizados para essa institucionalização. Porque é muito fácil, seria muito fácil dizer assim, olha, a política A, ela agora é uma política de Estado, tá? Beleza, mas o que eu dei condições para que essa política fosse
desse continuidade a ela. Então, quais são essas condições, né? Quais são esses mecanismos? É isso que a gente vai ver agora. Então, a gente precisa de uma previsão legal. Seria na Constituição ou em leis para garantir a continuidade. Se está na lei, é mais difícil de você não implementar, né? Como eu falei do Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo. Para você poder modificar isso aí, modificar essa política, você precisa de uma nova lei. Então, é um processo um pouco mais complicado. Institucionalização, que é criar órgãos responsáveis pela sua execução. Quando você cria órgãos e tem um orçamento próprio daquele órgão, também fica mais fácil aí de dar continuidade. Financiamento garantido, né, que é vincular recursos para evitar cortes. Então, para que a política ela possa ter continuidade, ela precisa ter recursos para se manter. Participação social, né, muito importante sempre lá, os grupos de pressão, a sociedade. E para que a sociedade possa participar e exercer o controle público, é importante que haja transparência, né? A população ela tem que ter acesso ao que está sendo feito, à prestação de contas, senão ela fica impedida aí de exercer a participação social. Pactuação federativa ou internacional, né, que é estabelecer acordos nacionais e internacionais, e consenso político, que é engajar diferentes setores para evitar descontinuidade, né? Se é uma política assim que, por exemplo, a política de combate à discriminação racial, independentemente do governo que entrar, já é uma coisa que já existe um consenso político, né? Já existe um engajamento político e nenhum, acredito eu, né? Nenhum governante que adentrar a administração pública, ele vai querer mexer nisso aí. Então, ok, esses aqui são os principais mecanismos aí para a gente garantir a continuidade de uma política pública. Vamos lá, questão 21. Lembrando que nas aulas anteriores nós já respondemos 20 questões, tá? Nessa aqui vamos resolver mais 6. A questão de 21 diz o seguinte: a política de defesa, tá? Política específica aqui, ó, política de defesa, é responsável por regular o emprego das Forças Armadas como instrumento de poder político nacional. Tal política é considerada uma. Pausa o vídeo, tenta responder que eu já volto. Ok, então vamos lá. A política de defesa, né, só para fazer um parêntese aqui, ela está relacionada à defesa do território nacional contra ameaças externas, né, que podem ameaçar o país. Então, essa política, gente, ela não pode ser uma política de governo. Por quê? Porque a defesa nacional é uma coisa que precisa de um rigor, né, de uma continuidade do processo. Imagina se cada governo que entrasse se desfizesse do aparato militar, modificasse a estrutura militar, modificasse a estrutura de defesa. Então, a gente nunca ia ter uma defesa consolidada. Por conta disso, ela tem uma característica de longo prazo, né, de continuidade, e ela é uma política de Estado, tá bom? Sabendo disso, vamos lá responder. Letra A, política de governo, já não é, tá errado. Letra B, política de segurança interna, tá errado, é externa, tá contra ameaças externas. Letra C, política de Estado, pode ser. Letra D, política pública, pode ser, porque política pública é abrangente, né? Vai envolver tudo. Vamos ler o restante. Política de Estado, pois envolve órgãos públicos na defesa nacional, tranquilo, não é sujeita à prestação de contas, aqui está errado, tá? E embora a defesa nacional, informações relacionadas à defesa nacional, tenham sigilo, tá? Para garantir a integridade da defesa nacional, ela precisa sim prestar conta, principalmente com relação aos recursos que ela recebe. Então, se você pegar o orçamento público lá, vai estar discriminado os valores que são destinados à defesa nacional, tá? Então, existe sim prestação de contas, tá errada essa daqui. E aí sobra a letra D, né, que é a resposta. Política pública, ok, é bem abrangente, mas ok. Pois envolve um esforço coordenado de setores do Estado e da sociedade para a defesa nacional, exatamente isso. Letra D é a nossa resposta. Vamos seguindo aqui, ó, questão 22. Diz o seguinte: assinale a opção que indica fator que favorece a incidência da corrupção. Então, você vai analisar aí da letra A até a E e ver o que é que favorece a incidência da corrupção. Pausa o vídeo que eu já volto. Muito bem. Então, o que é que vai favorecer, né, a incidência da corrupção? Participação cidadã na política. Aqui não. Se as pessoas participam mais, a possibilidade delas fiscalizarem é maior e a possibilidade da corrupção acontecer é menor. Falta de transparência, sim, né? Se não há transparência, as pessoas não têm como fazer um controle social adequado e pode sim favorecer a corrupção. Graus elevados de liberdade de imprensa, não. Se a imprensa é livre, ela vai sim fazer uma fiscalização melhor, uma pressão aí para combater a corrupção. Processos coletivos de tomar decisão também não. Se para tomar decisão coletivo, não depende de uma única pessoa,
diminui a possibilidade de corrupção, porque perceba que se for só uma pessoa, se só eu decido como o recurso vai ser implementado, é muito mais fácil ocorrer corrupção. Existência de órgãos de controle interno e externo. Se tem órgãos de controle, né, que vão fiscalizar, então também diminui aí a possibilidade de corrupção. Letra B é a única que satisfaz aí a questão. Vamos agora para 23, né, que diz o seguinte: a respeito dos Objetivos Sustentáveis, ODS, estabelecidos na Agenda 2030 da ONU e da sua relação com as tecnologias da informação e comunicação, TIC, julgue o seguinte item: políticas públicas de incentivo à inclusão digital e ao desenvolvimento de infraestrutura de TIC, né, tecnologia de informação e comunicação, são fundamentais para garantir que os benefícios das tecnologias digitais sejam acessíveis a todos, de maneira a contribuir para o cumprimento das ODS no Brasil. Lê com calma, lê de novo, pausa o vídeo, tenta responder, que eu já volto com a resposta. Ok, gente, aqui tá ok, né? Aqui é verdadeiro, né? Certo? As políticas públicas de incentivo à inclusão digital e ao desenvolvimento de TIC, né? Infraestrutura, são fundamentais, né? A tecnologia, a inclusão digital é fundamental para garantir benefícios das tecnologias digitais sejam acessíveis a todos. Se eu não tenho inclusão digital e se eu não tenho desenvolvimento de tecnologia para acesso a esses recursos, eu não tenho como garantir que eles sejam acessíveis, né? Então, quanto mais a gente tem inclusão digital, quanto mais a gente tem desenvolvimento de tecnologia, mais acessível aí vai ficar para a população, de maneira a contribuir com o cumprimento dos objetivos aí, né, que foram estabelecidos na Agenda 2030, aqui, correto, sem óbice, tá bom? Vamos lá, questão 24 agora, diz o seguinte: a aplicação prática dos fundamentos e objetivos estabelecidos na Constituição de 88 pode ser observada no desenvolvimento e implementação das políticas públicas no Brasil. Um exemplo significativo é o programa de bolsas de estudo, que visa reduzir desigualdades educacionais, um reflexo direto do objetivo de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Outro caso é a legislação sobre o mínimo existencial, que garante recursos básicos para a vida digna, alinhando-se ao fundamento da dignidade da pessoa humana. Essas políticas não apenas buscam atender aos objetivos de desenvolvimento nacional, mas também reforçam o compromisso com a promoção do bem de todos, livre de preconceitos. Considerando o contexto de políticas públicas apresentados acima, julgue o item: o programa de bolsas de estudos destinado a reduzir desigualdades educacionais está alinhado com o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional. Vou dar um tempinho, vocês pausam o vídeo e tentam responder. Muito bem, essa aqui é daquele tipo de questão cansativa, né, que traz um enunciado gigante aqui em cima, um texto grande, mas que esse texto aqui era desnecessário. Se você não lê o texto, se você for simplesmente para cá, você consegue responder. O programa de bolsa de estudo, né, destinado a reduzir desigualdades educacionais, está alinhado com o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional. Se eu vou reduzir a desigualdade educacional, obviamente eu vou, por fim, produzir o desenvolvimento do país. Então aqui, ó, tranquilamente, certinho, perfeito, não precisava denunciado, tá bom? Às vezes acontece, às vezes pode acontecer do enunciado ser importante, às vezes ele pode ser totalmente dispensável. E aí o último tema, né, que foi cobrado no edital 2024 foi a questão do federalismo fiscal no Brasil. Gente, o Brasil é uma federação, vou falar aqui bem rapidão sobre o federalismo, tá? O Brasil é uma federação, né, o que é que significa? O poder, ele é distribuído, né, ele é dividido entre os entes, entre entidades, né, que formam a estrutura política do país. Então nós temos municípios, que são os locais mais próximos do cidadão, nós temos os estados, né, que representam a administração regional, e nós temos a União, né, que vai representar aí a administração central, né, federal do país. E aí o que acontece? Existem competências que são do município, existem competências relacionadas a políticas públicas que são dos estados, existem competências que são da União. É importante, né, saber sobre isso, porque muitas vezes, por exemplo, tem um problema na sua cidade, a rua não está asfaltada, está tendo acidente, buraco, etc. A quem você cobra? Você vai cobrar do deputado federal, você vai cobrar do presidente da república, você vai cobrar do governador do estado, você vai cobrar do município. Então, saber o que compete a cada uma dessas esferas na execução das políticas públicas é fundamental.
Aqui eu vou trazer um pequeno resumo, tá? E vou trazer duas questões para a gente responder e a gente fechar aí esse conteúdo. Então, o Brasil adota um modelo federativo, no qual a União, estados, municípios, tem o Distrito Federal também, partilham responsabilidades. Aí, quais são as vantagens, né? As decisões são mais próximas da população, né? Porque muita coisa é decidida no município, então é mais fácil você participar na Câmara Municipal de Vereadores do que você ir até Brasília, por exemplo, participar de algum debate lá. Maior agilidade na implementação de políticas, porque muita coisa fica a cargo do município, não depende de Brasília, por exemplo, decidir. Inovação nas soluções e divisão de responsabilidades, né? Cada um vai ter suas competências, como eu já falei. E quais são as desvantagens disso aqui? Desigualdade entre as regiões, né? Pode acontecer de um estado se desenvolver mais, de um município se desenvolver mais. Falta de coordenação, né? Pode acontecer de cada um querer fazer o seu, fazer diferente e aí não haver uma coordenação nacional. Dependência financeira do governo federal, né? Muitos recursos dos estados e municípios são transferidos para a União e a União distribui esses recursos para outros estados. E burocracia e conflitos políticos, que sempre pode acontecer. Então, a descentralização permite maior autonomia para os governos locais e a implementação de políticas públicas adaptadas às suas realidades. Aí tem alguns exemplos aqui, ó, Sistema Único de Saúde, né? Que é um sistema que existe atuação nele nas 3 esferas de governo, né? Você vai ter o município, por exemplo, cuidando da assistência básica, né, e de prevenção de algumas doenças. Aí lá, por exemplo, você tem um posto de saúde que vai fazer alguns atendimentos básicos à população, controle de vacinação e etc. Você tem o Estado, que vai cuidar da saúde de média complexidade, com seus hospitais estaduais, etc, etc. E você tem aí a administração federal, né, a União, que vai cuidar de casos mais complexos, né, de alta complexidade, ou de fazer aí a gestão dos recursos, né, que vão ser destinados aí para os estados e municípios. Além disso, outro exemplo aqui é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, tá bom? Basicamente, é isso aí que a gente tem sobre federalismo. Lá no curso, se você tiver interesse, a gente aprofunda bastante mais esse conteúdo, mas aqui a gente vai trazer, como eu já falei, resumos, então eu acredito que aqui é suficiente aí para você responder várias questões de prova e a gente vai ver isso agora, tá bom? Questão 25, vamos lá. Novas abordagens sobre políticas públicas procuram ir além da demonstração dos efeitos do federalismo sobre ela, buscando destacar a existência de uma relação de reciprocidade, observada principalmente em momentos em que são introduzidas políticas de welfare state, né, estado de bem-estar econômico, social. Estado de bem-estar social. No caso aqui, ó, ele trouxe 4 afirmações, tá? E aí ele quer que a gente estabeleça quais estão corretas. Eu vou dar um tempinho, você pausa aí o vídeo, tá? Lê com calma aqui cada uma delas, tenta responder que eu já volto. Ok, gente, essa questão aqui é uma questão mais técnica, né, com conhecimento um pouco mais aprofundado, que vai até além do conhecimento, né, que foi pedido aqui para o CNU, mas é porque realmente eu não achei muitas questões sobre o federalismo em se tratando de políticas públicas. A gente vai achar muito setorizada, tipo aplicada à educação, aplicada à saúde, mas que não é o objetivo aqui do CNU, o objetivo é ser bem abrangente. Então essa daqui eu acredito que dá pra gente aí conversar sobre várias coisas com ela. Então vamos lá, vamos analisar aqui com calma cada uma das afirmativas. A primeira diz o seguinte: no federalismo democrático competitivo, o que é competitivo? Você tem várias unidades aqui, ó, da federação, tipo aqui, vários estados, estado A, estado B, estado C, estado D, e eles meio que competem entre eles, tá? Em que a União tenha poucas prerrogativas e poucas são as áreas de decisão compartilhada, a estratégia dos entes subnacionais de realizar menos investimentos em política de bem-estar para que não atraia os beneficiários de outras unidades pode ser respondida pelo ente central por meio de transferências vinculadas, o que ocasiona maior interdependência entre as unidades federativas. Vou tentar explicar aqui o que essa questão está dizendo, tá? Aqui está ok, verdadeiro, eu vou explicar o porquê. Considera aqui comigo, vou desenhar aqui, ó, 4 estados, tá? 3 estados, para não ficar muito grande. Tenho aqui, ó, 3 estados. Eu tenho o estado A, o estado B e o estado C. E além disso, né, eu tenho aqui a União, que é Brasília, tá? Aqui eu tenho Brasília, Administração Federal, União. Ok. O que acontece aqui, ó? Vamos dizer que o estado A, o B e o C, eles têm pessoas que têm alta renda, média renda e pessoas que estão em dificuldades e necessidades, né? Que estão passando aí por
contingências sociais que precisam ser respondidas pelo Estado. Se o Estado A, ele começa a fazer políticas de bem-estar social, né, começa a dar, por exemplo, bolsas de assistência, ele começa a dar casa, enfim, ele começa a fazer programas de assistência social, e esses outros aqui não, o que vai acontecer é que as pessoas menos favorecidas daqui, como essas unidades aqui, elas fazem parte do mesmo país e as pessoas têm livre trânsito, é possível que as pessoas menos favorecidas de C e B, elas comecem a migrar para A, sendo atraídas por conta desses benefícios. Então, A está dando benefício, está todo mundo indo para lá. E aí, o que acontece? Isso vai fazer com que A não queira mais dar esse benefício, porque ele tem um projeto, por exemplo, de gastar 100 com a política pública para poder resolver, ou pelo menos diminuir o problema, e agora está indo tanta gente para lá que esse 100 aqui não chega nem perto de fazer o que ele precisava, agora ele vai ter que gastar 500, por exemplo. Então, por conta disso, pode acontecer de que os estados não tenham interesse de investir em políticas assistenciais por conta disso, para não atrair a população de outros estados. E aí o que é que a União vai fazer, né? Que é o que ele fala aqui, o ente central. Pode ser respondida pelo ente central por meio de transferências vinculadas, ou seja, essa administração central aqui, ó, ela manda recursos para essas outras, né? Ela manda grana. E aí ela pode dizer assim, ó, essa grana que eu estou mandando é para assistência social. Ou seja, o Estado ele não tem como ter discricionariedade, ele não tem como escolher gastar esse recurso de outra maneira, ele vai ser obrigado a gastar com assistência. Então, uma forma de reduzir esse problema do Estado não investir em assistência para não atrair os problemas de outras unidades federativas é a União já mandar o valor vinculado para esses programas. Então, aqui está correto. Acredito que vocês tenham entendido aí sem dificuldade. Segundo, né, diz o seguinte, ó, no momento de retração dos gastos sociais e redução do tamanho do Estado, o federalismo funciona como uma barreira, favorecendo a manutenção do status quo, devido ao número de possíveis veto players à redução dos gastos federais. As unidades federativas mais socialmente vulneráveis são as primeiras a reagir contra a retirada de recursos do ente central. De novo aqui, ó, vou desenhar aqui alguns estados, tá? Só para facilitar aqui o que essa questão está dizendo. Tenho aqui o estado A, o estado B, o C e o D. E aqui eu tenho a União. Essa União aqui, ela tem um poder lá legislativo, né, que é onde as leis são decididas. Esse poder legislativo, ele é constituído, né, as pessoas que estão aqui são pessoas que vêm aqui dos estados. Então, os deputados, eles são representantes dos estados, né? Cada estado manda lá seus representantes. Os senadores também são pessoas dos estados, cada estado vai mandar seus representantes. Então, essas pessoas, embora estejam aqui na União, elas estão aqui para lutar pelo interesse do seu estado. Elas estão aqui para buscar recursos e validar os interesses dos seus estados. O que é que ele está falando? Quando passa por alguma crise econômica, enfim, algum momento em que o estado ele precisa reduzir o seu gasto, ou seja, a União ela vai dizer, ó, o dinheiro que eu estou mandando aqui, eu vou diminuir, vou mandar menos. O que vai acontecer é que esses estados aqui, principalmente aqueles mais pobres, que precisam de mais recursos, eles não vão gostar. Então, isso acaba sendo uma barreira, porque essas pessoas que vão decidir se esse valor vai ou não, elas estão aqui, ó. E como elas já são do estado, elas não vão aceitar. Então, elas vão dizer nada disso, continua mandando dinheiro. Então, aqui, ó, tá correto também. Vamos seguindo aqui para a terceira. Em condições de austeridade, ou seja, o Estado está tentando economizar, em situações em que os cortes não necessitam de decisão compartilhada, as reduções são feitas nos recursos dos entes subnacionais e, nesse caso, o ente central, transferindo a responsabilidade para outras unidades federativas que precisam arcar com o custo da política. Aqui também está certo. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, a União aqui, ó, deixa eu fazer direitinho aqui, a União aqui, ela precisa reduzir o seu gasto, então ela vai chegar para o Estado aqui, ó, esse Estado aqui, o Estado A, por exemplo, ele tem uma política de saúde, só um exemplo, tá, gente? E aí ela mandava aqui, ó, R$100 para a saúde. E agora ela vai dizer, ó, não vou mandar mais não. Percebe que a demanda por saúde aqui das pessoas, da população do Estado A, ela vai permanecer. E essas pessoas aqui, elas vão cobrar aqui de A, ó, cadê a saúde? Cadê o hospital? Cadê o médico? Cadê o funcionamento? Então, uma das formas aqui da União transferir essa pressão aqui para os estados é ela cortar esse recurso aqui e deixar as pessoas aqui, ó, cobrando da unidade federativa. Então, aqui também está
correto? Sem problema. Então, vamos analisando aqui as alternativas. 1 e 2 apenas não tem como ser, porque o 1 e 3 não tem como ser, porque o 2 está certo. 1 e 4 não tem como ser, porque o 2 e 3 está certo. 2, 3 e 4 não tem como ser, porque 1 está certo. E já resta aqui apenas essa para a gente responder. Muitas vezes em prova de concurso você vai precisar fazer eliminação aí para chegar mais fácil na resposta. Então, para estar correto, a 4 tem que estar errada. Vamos ver porque que ela está errada. Em casos em que vigora a estrutura federativa centralizada, ou seja, a gente tem aqui ó, as entidades federativas, vou desenhar 3 aqui, e a gente tem aqui a União. Só que os recursos eles ficam mais aqui na União, e a União que manda aqui os recursos para os estados, tá? Antes do Estado de Bem-Estar Social, a implementação de políticas públicas ocorreu lentamente. E, nesse caso, o federalismo exerceu, de fato, um papel de retardar e impedir a formação dessas políticas. Gente, se é a União aqui, ó, se é o governo central que decide para quem vai mandar o recurso, né, que é centralizado, como está dizendo aqui, ó, tudo depende desse cara aqui, ele já pode, como eu falei lá na questão número 1, na 1, ele já pode mandar esse valor dizendo assim, ó, esse aqui vai para assistência social. Então, pelo contrário, nesse tipo aqui de federação, que é muito centralizada, acaba sendo mais rápido, mais fácil fazer esse estado de bem-estar social. Por conta disso, essa questão aqui está errada. Perceba que essa questão aqui, né, ela foi bastante chatinha, né? A resposta corretamente aqui é a letra C. Ela cobrou um conhecimento que vai além do conhecimento de políticas públicas, mas eu achei importante trazer essa questão aqui para que vocês pudessem ter uma demonstração mais prática aí de como funciona esse federalismo. Aqui a gente conseguiu falar sobre bastante coisa que eu acho que vai ser bastante pertinente, tá bom? Vamos para a última questão para a gente encerrar a aula de hoje. Questão 26, que diz assim: de acordo com a teoria liberal da escolha pública, os governos locais devem atuar com independência frente ao governo central, adquirindo a liberdade de arrecadar e alocar recursos de acordo com a necessidade de sua população. A descentralização fiscal, embora possua algumas vantagens, sofre críticas em relação à possibilidade de... Ele quer saber qual... A gente viu lá atrás, né? Aqui, ó. A gente viu aqui, ó, a gente viu aqui as vantagens e as desvantagens do federalismo. Aí ele quer saber, dessas alternativas que estão aqui, quais são as desvantagens, né, do federalismo? Pausa o vídeo, analisa as afirmativas e tenta responder, que eu já volto com a resposta. Ok, então vamos lá, né? Desvantagens do federalismo. Intensificar as desigualdades interregionais. Já é o gabarito aqui, letra A. Quando você tem várias unidades, não é, federativas, é possível, se elas tenham muita autonomia, elas não dependem muito do ente central e elas mantêm os recursos aqui nelas mesmas, é possível que elas se desenvolvam muito mais do que as outras. Isso pode aumentar as desigualdades interregionais, como nós já vimos lá. Então, a letra A é a resposta. Letra B diz, aumentar a regulação do governo central. Se eu tenho muita independência entre as unidades federativas, eu não vou aumentar a regulação do governo central, ela vai estar diminuída, então aqui está errado. Prejudicar o desenvolvimento da educação básica, não necessariamente, né, não tem uma relação direta, pode até melhorar, dependendo do caso. Inviabilizar o exercício da democracia representativa, também não tem nada a ver. Se o Estado tem muita autonomia, é mais fácil de você participar, né? O ente federativo é mais perto de você do que a União, por exemplo. E desmoralizar a relação Estado-sociedade também não tem nada a ver aqui com a questão da federação. A letra A é a resposta. E nós chegamos ao final aqui do nosso bloco preparatório para o CNU, tá? Estudando aqui com resumos e questões no YouTube sobre o conteúdo de políticas públicas. Eu ainda vou trazer aqui as demais disciplinas, tá? Eu espero que vocês tenham muito gostado. Deixa o seu like, deixa comentário aqui embaixo. Professor, não entendi, dá uma sugestão, ou quer ver alguma outra coisa, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou estar olhando o comentário de todo mundo, vou estar respondendo na medida do possível. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Dê uma olhada aí também no meu curso lá do Hotmart, tá muito legal. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de todos, espero que todo mundo tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, conta comigo, tá? Que a gente tá junto nessa preparação. Beijo grande e até o próximo vídeo.